Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Querido ouvinte, nessa manhã gostosa, pensa bem, né? Novembro com esse friozinho, mas tá bom, né? Nós vamos ouvir uma mensagem do Momento.com e a nossa querida Silene já deve estar chegando já. Um abraço a todos, bom domingo. Ser pequeno. Naquela tarde quente, quando os apóstolos chegaram à casa de Simão Pedro, o pescador, estavam suados. Olhando-os, Jesus perguntou com serenidade: "O que é que vocês discutiam pelo caminho?" A pergunta permaneceu no ar sem resposta. Eles se deram conta da pouca importância da questão do debate. Ao mesmo tempo, constatavam mais uma vez o poder de penetração do Mestre em seus pensamentos e atos. Finalmente um deles falou: "Nós estávamos discutindo em torno de quem de nós era o maior, o mais amado, o mais importante. Todos sabemos que João é distinguido pelo vosso amor. Pedro é merecedor de vossa confiança. E os demais? Que papel desempenhamos no grupo? Afinal, qual de nós é o maior?" Jesus tinha por eles uma grande ternura. Sabia das suas dificuldades interiores. Chamara-os para o ministério, reconhecendo todos os seus problemas emocionais e suas fraquezas morais. Envolveu-os com seu olhar de compaixão e respondeu: "O grão de mostarda, menor que qualquer outra semente, reverdece com o mesmo tom a terra abençoada pelo trigo vigoroso. A bolota de carvalho desenvolve a árvore grandiosa que nela se encerra. O pólen, quase invisível, de todas as flores, se encarrega de transmitir beleza e perpetuar a espécie em outras plantas. Todos são importantes na paisagem terrestre. O grão de areia se anula perante outro grão de areia para construírem a praia imensa que recebe o movimento carinhoso das ondas do mar. Uma gota d'água se une a outras tantas para formar a imensa massa líquida dos rios, lagos e mares. Tudo é importante diante de Deus, não pela grandeza, mas pelo significado que cada coisa tem para a utilidade da vida. Entre os homens, o maior é sempre aquele que se esquece de si mesmo. É aquele que se torna servidor, aquele que não se cansa de ajudar, que se encontra sempre disposto a cooperar e servir. Quem se apaga para que o outro brilhe, torna-se combustível daquele, e sem ele, a luminosidade do outro desaparece. Há uma grande importância em ser pequeno." E concluiu, estendendo o olhar para todos eles: "Aquele que dentre vós desejar ser o maior, o mais importante, o mais amado, torne-se o melhor servidor. Seja o mais atento amigo, sempre vigilante para ajudar e desculpar, porque esse sim fará falta. Será notado quando ausente, se tornará alicerce para a construção do edifício do bem." Se você almeja se tornar alicerce do mundo novo, comece hoje mesmo. Seja o ombro terno no qual alguém possa chorar suavemente. Torne-se um poço de águas cristalinas para matar a sede de quem necessita. Seja a mão que retira da escuridão quem nela se encontra. Seja amigo, irmão, companheiro, um aliado do bem.
A Federação Espírita do Paraná lança periodicamente as coletâneas Momento Espírita, com textos que carregam princípios dignificantes ao ser humano. Os CDs da linha Momento Espírita podem ser adquiridos na Livraria Mundo Espírita. Veja as opções através do site livrariamundoespírita.com.br. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimento ao Silene, é uma alegria estarmos mais um domingo juntos, né? E com essa mensagem maravilhosa de passarmos sob a orientação de mais ou menos esses assuntos. Mas sabe, ontem quando eu estava estudando o tema, eu achei uma mensagem muito bonita no livro do Richard Simonetti, ai meu Deus do céu, a Constituição Divina. E nesse livro, quando ele fala sobre um trabalho, ele diz assim: à medida que o espírito evolui, seu trabalho, que em princípio atendia exclusivamente às próprias necessidades, orienta-se no sentido de contribuir para a harmonia universal, transformando-o progressivamente em instrumento legítimo da vontade do Senhor. E copartícipe da obra da criação, que é um dos assuntos que a gente vê no Livro dos Espíritos, né? Que nós temos que trabalhar, evoluir para fazermos parte dessa obra de criação, como um filho adulto que, consciente e esclarecido, conhece suas responsabilidades, dispondo a colaborar com o Pai. E mais para frente ele diz assim: natural, portanto, que os grandes benfeitores em todos os setores da atividade humana sejam essencialmente grandes servidores, dedicando suas existências ao ideal sublime da fraternidade humana. São sempre fortes, empreendedores, perseverantes e capazes, ainda que enfrentando problemas e dificuldades variadas, né? Que plenamente identificados aos propósitos da vida, eles são instrumentos fiéis do bem. Fluem incessantes por eles e se expande ao seu redor as bênçãos de Deus. Eu achei tão bonito isso, por quê? Porque a gente vê que onde que estão os benfeitores, onde está o Senhor da vida? Jesus, o Senhor da vida, Deus, mas eu estou falando da nossa vida aqui na Terra. Quem é o governador do planeta Terra? Não é Jesus? Onde é que ele está? Junto a nós, nos orientando, trabalhando para que a gente possa evoluir. Ele renasceu aqui, né? Nasceu aqui para ensinar que a gente pode atingir os objetivos da vida, trabalhar no bem de todos, ser bom, ser fiel, ser companheiro, né? Ser um ombro amigo, ser tudo que a gente pode esquecer da gente e trabalhar para o outro. Então isso é, vamos dizer assim, um objetivo da nossa evolução, da instrução que estamos fazendo aqui. Ainda estamos muito, muito ligados à matéria, mas nós temos que ir desligando aos poucos e prestar atenção, porque nós não somos daqui, nós somos do plano espiritual, não é, Jane? Exatamente, nós temos que eliminar as arestas que nos prendem, né? Como aqui no nosso planeta. Todas as imperfeições são arestas. E uma das grandes que nós estamos observando é a agressividade. Como a agressividade está assim na superfície. E toda agressividade denota orgulho não trabalhado. Que a pessoa que conseguiu vencer o seu orgulho, ela é humilde. E todos os grandes espíritos, que são esses benfeitores, trabalhadores do bem que a Silene colocou, eles, uma das características deles é a humildade. Eles nunca se acham grandes. Grandes
Nós que estamos ao redor deles achamos que são, porque observamos a sua conduta, mas eles mesmos, eles não se veem grandes, eles se veem trabalhadores que estão tendo uma oportunidade divina de fazer alguma coisa de bom, de útil, mas acreditam-se bem pequenos, não é? A gente lembra nesse fato aquela historinha lá de Chico Xavier, né? Que sempre se excusava com humildade de tudo que era título grandioso que gostariam de lhe dar. Todo mundo conhece essa historinha. Quando uma mulher chegou a ele toda feliz: Chico, eu fiz uma regressão de memória e descobri que eu fui cristã. Eu morri pelo Cristo, atacada por um leão na arena romana. Se eu fui assim, e você, Chico, que você era? E ele respondeu na maior simplicidade: eu era a pulga do leão. Todo mundo lembra disso, né? Então, os grandes espíritos, eles têm essa característica de humildade, são aqueles que servem, como mostrou Jesus, né? Quando se ajoelhou nos pés de seus discípulos, lavando-os um a um, ele se cingiu das vestes mais simples, tirou a túnica naquela ceia, né? Pascal tirou a túnica, amarrou uma toalha na cintura, que era a veste mais simples, do mais humilde dos servos das casas mais ricas. E ajoelhou-se e começou a lavar os pés de seus discípulos, demonstrando uma vez mais que o menor é aquele que mais serve. Nós temos aqui daquele livro gostoso, né, da Joana de Ângeles Responde, todo cheio de pergunta e resposta. Tem uma que diz assim: pessoas passivas, desculpa, gente, pessoas passivas e apáticas costumam ser catalogadas à conta de humildes. Como discernir a timidez e acomodação da verdadeira humildade? Pode-se cultivar a humildade? Resposta da Joana: a humildade é uma virtude que se ignora. Foi aquilo que a gente acabou de falar. Eles mesmos não se mostram conhecedores da sua grandeza, né? São pequenos, humildes. Por isso mesmo, não se ensoberbece nem se desvaria. Quanto mais se oculta, mais se aformoseia. E quando ignorada, é qual madrugada rutilante abrindo o dia para o sol. A humildade é espontânea e, para ser legítima, não se improvisa. Deve ser cultivada com perseverança e desenvolvida infatigavelmente. Onde surjam suas primeiras manifestações, também aí aparecem adversários vigorosos. A vida moderna, com falsos conceitos, conspira contra a sua vitalidade, proclamando a covardia e fraqueza. No entanto, a humildade não pode ser confundida com a timidez, nem com o medo. Não é uma virtude estática, mas dinâmica. Por essa razão, não é parasitária, nem acomodatícia. É força combativa, movimento atuante. Sofrer humildemente não significa acomodar-se à dor. Antes, é lutar heroicamente por vencer a aflição, sem, contudo, rebelar-se. Então, aquele que é humilde é grande. Às vezes nós, em reunião mediúnica, né, porque nós somos espíritas, aqueles que estão ouvindo a primeira vez o programa,
sabemos da comunicação dos espíritos com o mundo corporal através da mediunidade. Quantas e quantas vezes, em reuniões mediúnicas, nós atendemos espíritos ainda muito infelizes, em estado de desequilíbrio, de raiva imensa, de ódio, agressivos. E quando nós falamos com eles sobre Jesus, o mestre dos mestres, o governador espiritual da Terra, eles ainda têm um conceito primitivo de que o verdadeiro homem, o homem corajoso, é o agressivo. É um conceito completamente errado, não é? Porque denota falha de caráter e falha de educação moral. Então eles acham que Jesus era um fraco, quando na verdade Jesus foi o mais forte de todos, o melhor de todos os homens, o governador da terra encarnado nesse mundo para nos dar lições de amor. Que coragem, que homem, como diriam alguns, porque a gente fica imaginando, hoje, 2000 anos depois do mestre, se nós soubéssemos que daqui uma semana a gente ia ser injustamente preso, chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos na nossa cabeça, ser crucificado, a gente ia sumir, ninguém nem ia saber onde nós fomos parar, né? Não é verdade? Falando sinceramente. E Jesus sabia de tudo. Sabia de tudo. E por amor aos homens, em obediência irrestrita ao Pai, ele fez o que tinha que fazer. Ele se deixou levar como um cordeiro ao sacrifício, sem um gemido, sem uma queixa, sem uma revolta, numa coragem extraordinária, na exemplificação de plena humildade, de grandiosidade. Vocês sabem que eu gosto das historinhas, né? Então eu trouxe uma história aqui que elucida bem essa questão. Um aprendiz de Nosso Senhor Jesus Cristo entusiasmou-se com os ensinamentos do Evangelho e decidiu a propagá-los enquanto ele vivesse. Leu atencioso as lições do Mestre e começou a comentá-las por toda parte, gastando os dias e noites nesse mistério. Chegou, porém, um momento em que precisou pagar as próprias despesas e foi compelido a trabalhar. Empregou-se sob a ordem de um orientador que lhe não agradou. Esse diretor de serviço achava-se muito distante da fé e, por isso, contrariava-lhe as tendências religiosas. Está errado, não é assim que se faz. Controlava-lhe as horas com rigor e observava-os com apontamentos acrimoniosos e rudes. O evangelizador do crucificado não mais se movimentava com a liberdade de outro tempo. Era obrigado a consagrar largos dias a trabalhos difíceis que lhe consumiam todas as forças. Prosseguia ensinando a boa doutrina quando lhe era possível. Porém, não mais podia agir e falar como ele queria ou quando ele pretendia. Tinha os minutos contados, as oportunidades divididas, as semanas tabeladas, e porque se julgasse vítima das ordenações da sua chefia, procurou o diretor de serviço e despediu-se. O proprietário que o empregara indagou do motivo que o levava a semelhante resolução. E um tanto irônico, o rapaz explicou-se. Quero ser livre para melhor servir a Jesus. Não posso, pois, aceitar o cativeiro da sua casa. Nesse dia de folga absoluta, sentiu-se tão independente, tão satisfeito, que discorreu animadamente sobre a doutrina cristã até depois de meia-noite em várias casas religiosas. Reposando feliz, alta madrugada, sonhou que o mestre vinha encontrá-lo, reparou-lhe a beleza celeste e ajoelhou-se para beijar-lhe a túnica resplandecente. Jesus, porém, estampava na fisionomia dolorosa indisfarçável tristeza.
O discípulo inquietou-se e interrogou: Senhor, por que te sentes amargurado? O Cristo respondeu melancolicamente: Porque desprezaste, meu filho, a pregação que eu te confiei? Como assim, Senhor? Replicou o jovem. Ainda hoje abandonei um homem tirânico para melhor ensinar a tua palavra. Tenho discursado em vários templos e comentado a boa nova por onde eu passo. Sim, exclamou o mestre. Esta é a evangelização que me ofereces e que desejo continues fervorosamente. Todavia, confiei ao teu espírito a pregação fundamental da verdade a um homem que administra os meus interesses na terra e não soubeste executá-la. Classificaste-o de ignorante e cruel. Entretanto, esqueces que ele ignora o que você sabe e pretende, acaso, desconhecer que o orientador humano que te dei somente poderia abordar-me os ensinos nesta hora através do teu exemplo. Tua humildade construtiva no serviço, no espírito do serviço, modificar-lhe-ia o coração. Se lhes desse 5 anos consecutivos de demonstrações evangélicas, estaria preparado a caminhar por si mesmo na direção do reino divino. E ele, que determina sobre o tempo de 200 homens, se ficaria melhor, mais humano, mais nobre, sem prejuízo da energia e da eficiência. Poderás ensinar o caminho celestial a 100.000 ouvidos, mas a pregação do exemplo, que converta um só coração ao infinito bem, estabelece com mais presteza a redenção do mundo. O aprendiz desejou perguntar alguma coisa, entretanto o Cristo afastou-se num turbilhão de luminosa neblina. Acordou sobressaltado e não mais dormiu naquela noite. De manhã, pôs-se a caminho do estabelecimento em que trabalhara, procurou o diretor de quem se despedira e pediu humildemente: Senhor, rogo-lhe desculpas pelo meu gesto impensado e, caso seja possível, readmita-me nesta casa. Aceitarei qualquer gênero de tarefa. O chefe, admirado, indagou: Quem te induziu a esta modificação? Foi Jesus, respondeu o rapaz. Não podemos servi-lo por intermédio da indisciplina ou do orgulho pessoal. O diretor concordou sem vacilação, exclamando: Entre, estamos a se dispor. Anotou a boa vontade e o sincero desejo de servir de que o empregado dava agora vivo testemunho e passou a refletir na grandeza da doutrina que assim orientava os passos de um homem no aperfeiçoamento moral. E o aprendiz do Evangelho, que retomou o trabalho comum, intensamente feliz, compreendeu afinal que poderia prosseguir na propaganda verbal que desejava e na pregação básica do exemplo que Jesus esperava dele. Lindo, né? O exemplo fala mais alto, o exemplo arrasta, são palavras de Emmanuel. Então a gente tem que falar menos e fazer mais, né, na vida da gente. Os nossos filhos, que são a orientação que Deus colocou, né, na nossa vida, para que a gente orientasse, que a gente mostrasse a eles, eles fazem tudo, pode reparar, fazem tudo que a gente faz. Há muito tempo atrás, até comentei esse caso, quando, coisa de uns 30 anos atrás, nós tínhamos uma família conhecida, que eles tinham só um filho, e eram jovens ainda, e adotaram uma menina. A menina veio cheia de probleminhas assim, na pele, tudo, mas com tratamento a criança ficou boa, tudo cresceu bonita. Quando a menina estava mocinha e andava com a mãe adotiva, né, que ela era igualzinha à mãe, ela fazia tudo que a mãe faz, os gestos da mãe, o jeito de falar, o cabelo era tão parecido, ela ficou igualzinha. Por quê? Foi um exemplo. Ela estava com uns 13, 14 por aí,
E ela, o que fazia? Ela imitava a mãe dela. Graças a Deus que aquela mãe, hoje ela já é desencarnada, aquela mãe foi uma verdadeira mãe amorosa, né? Uma mãe religiosa que deu assim um caminho, norteou o caminho dos filhos dela, né? Então veja bem, a gente tem que prestar atenção no que a gente fala, não é pegar assim alguém, atendeu o telefone, é fulano, e o pai fala assim, eu não tô, né? Isso daí é errado, você está ensinando a criança a mentir. A gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que, vamos dizer assim, ser sincero, fazer o que realmente deve ser feito, para que os nossos filhos saibam, né, que se aquela borracha que veio da escola não é do seu filho, faça ele devolver, né, procura fazer devolver. Então, são pequenos detalhes que não vai matar ninguém, mas vai ensinar a criança a agir corretamente, né? Então, a gente tem que prestar atenção e exemplificar a verdade, exemplificar a religiosidade, desenvolver religiosidade no coração dos nossos filhos. Nós estamos vendo hoje a falta de fé da nossa juventude, por isso que são agressivos, por isso que são revoltados, por isso que eles querem que todo mundo aceite a situação deles como eles são. Quer dizer, ninguém está falando que não deve ser, são todos irmãos, cada um que quando for adulto toma o seu caminho. Não é errado isso, né? São pessoas, o que é errado é você, vamos dizer assim, gritar. Quando que a gente grita? Quando a gente não tem razão, não é verdade? A gente não tem razão, a gente grita. Então, quer ganhar é no grito. E não é assim que deve ser feito, né? E a gente tem que aprender, no final das contas, a amar. O que aquele rapaz, dessa historinha que eu contei para vocês, era o amor. Quando ele aprendeu a trabalhar com amor, com humildade, a pessoa que ama, a pessoa é humilde, ela é humilde e não sabe. Ela só faz o bem, né? Ela procura fazer o bem, ela procura ser um companheiro na estrada do vizinho, do amigo, do pai da criança que é amigo do seu filho, vai conhecer essas famílias, né? Estão juntos, vão lá na escola buscar os filhos, se encontram e conversam, né? São assim, amáveis, procuram fazer aquela amizade sincera. No fim, isso daí tudo é bem. Quando eu estou bem, eu estou ligado ao meu anjo da guarda, ele me ajuda, os caminhos se abrem, a fé é fortalecida, e a gente, toda vez que tiver momentos difíceis da nossa vida, a gente vai passar com, vamos dizer assim, resignação e coragem, né, Joane? Isso mesmo. Daquele livro ainda, Joana de Ângeles Responde, nós temos uma outra questão. Fala-se muito em humildade. Cite alguns traços característicos da humildade. Do livro Florações Evangélicas dela. Virtude excelente é precioso aroma de sutil característica que vitaliza os que a conduzem. Toma diversas aparências conforme as necessidades das circunstâncias em que se manifesta. Aqui é renúncia, cedendo a benefício geral, esquecida de si mesma. Adiante é perdão a serviço da paz de todos. Além é bondade discreta, produzindo esperança. Hoje é indulgência para oferecer nova oportunidade. Amanhã é beneficência para manter a misericórdia. É sempre a presença de Jesus, edificando a felicidade onde quer que escasseie a colheita de luz. A humildade, porém, somente é possível quando inspirada nos ideais da verdade. Enquanto o homem não se abrasa da certeza da vida superior,
a humildade não lhe encontra guarida. Todos os grandes heróis do pensamento, os mártires da fé e os santos da renúncia, para lobrigarem o êxito dos objetivos a que ligaram a existência, se firmaram na humildade, por saberem do pouco valor que representavam ante as grandes diretrizes da vida. A humildade, em última análise, representa submissão à vontade de Deus, doação plena e total às suas mãos, deixando-se conduzir pela sua diretriz segura que governa o universo. Aí nós lembramos do Estevão, né? Aquele personagem maravilhoso do livro Paulo e Estevão. Gente, que lindo! Primeiro mártir do cristianismo. Quando, depois de ser supliciado, torturado, e sempre firme, perseverando com o mestre, não desistindo dele, foi condenado à morte por apedrejamento e foi levado ali no Sinédrio, no templo, né? Onde ele seria apedrejado, haviam ali aqueles que eram os encarregados disso, fariseus, sacerdotes do local, todos o olhando com zombaria, com olhar de escárnio, porque ele estava pele e osso, depois de um tempo, né, somente a pão e água, maus tratos, com vestes muito laceradas, e ele olhando aquele povo ali com todo o amor do mundo, com humildade, com compreensão, com serenidade, pedindo a Jesus que se apiedasse deles. Aquela serenidade foi tão intensa que Saulo, né, que depois se tornou o grande apóstolo do cristianismo, Paulo, nunca conseguiu esquecer aqueles olhos serenos. Se ele fosse orgulhoso, ele ia querer brigar, ele ia querer revidar, mas ele tinha aprendido desde muito tempo atrás, o nosso Estevão, a completa humildade, obediência e resignação. E foi o primeiro mártir, aquele maravilhoso evangelista, né, que conquistou Jerusalém com a sua palavra e com seu exemplo. Eu tenho aqui do momento.com, no Momento Espírita, é momento.com.br, que no final, como a gente comentou aqui de Estevão, Estevão pede a Jesus, por quê? Porque ele queria, ele amava, sabia que os que estavam ali iriam colher futuramente, né, os frutos, e ele pede a Jesus que os abençoe, né, que os ilumine. Então, o que é isso? É um espírito que já aprendeu a amar, que viu que toda a humanidade é família dele. E aqui nós temos nesse momento espírita o significado do que é amar. Então a questão que ele começa é: o que é o amor? É sentimento? É estado de alma? Como buscá-lo, como vivê-lo, desde que todos os grandes espíritos que vieram à Terra disseram ser ele o caminho seguro? Os conceitos atribuídos ao amor são inúmeros. As discussões filosóficas também sem fim. Porém, o que realmente precisamos conhecer é sua prática, sua vivência em nossos dias. A compreensão maior virá como consequência, como se precisássemos estar em seu íntimo para finalmente descobri-lo. O amor é um sacrifício pelo próximo, que aos olhos do mundo é pesado, é difícil, mas para quem ama é leve, é gratificante. Amar é interessar-se pela vida do outro, é perguntar: como foi seu dia? É questionar: você está bem?
é estar realmente atento para ouvir a resposta. E a gente esquece, né? Isso daí. Amar é modificar a nossa rotina para ouvir um amigo, fazer-lhe uma visita, levar notícias boas. Amar é reunir a família sem a necessidade de comemoração especial, apenas para celebrar a presença de todos para fortalecer os laços. Amar é adiar um sonho para atender às necessidades de um filho, de um pai, de uma mãe. Amar é respeitar as opiniões dos outros, mesmo que elas sejam diferentes das nossas. Amar é chorar junto, é sorrir junto, é sempre guardar a esperança de que tudo será melhor. Amar é saber dizer sim, é saber dizer não, é saber ouvir um sim, saber ouvir um não. Aqueles que amamos jamais serão um peso nas nossas vidas. Pelo contrário, serão eles que nos farão mais leves. Serão eles os agentes que farão com que a nossa consciência esteja satisfeita, que o nosso íntimo receba energias revigorantes do alto, fazendo-nos mais felizes. Esse trecho aqui me lembra bem quando os meus netos vêm me visitar. Hoje eu venho almoçar só um deles, não venho almoçar o outro, porque o outro falou: vó, eu vou chegar tarde em casa e eu vou dormir até mais tarde, então eu não vou. Então o que acontece? Acontece isso, quando eles vêm, eu abraço eles e eu olho, o sorriso deles, o jeito deles falarem: vó, estou com saudades, é assim, gratificante. Porque eu abraço os meus netos e eu vejo que eu estou abraçando minha filha. Então, eles me revigoram as energias. Então, quando a gente ama, é até certo que às vezes a gente tem uma família enorme, mas 2 ou 3 que a gente visita e tem convivência. Então, mas é gostoso quando a gente convive com eles, porque a gente renova energias, a gente se abraça, a gente se esparrama e conta o que atrapalha a gente durante a semana, a gente, né, conta as alegrias que tivemos. Então, é bem assim, revigorante esse exercício de amor, porque com a nossa família, com aqueles que nós amamos, é que a gente começa a trabalhar essa questão do amar o próximo, para depois você amar a família dos amigos do seu filho, amar as outras pessoas que vão chegando, já vai aprendendo a amar, saindo desse clã nosso que é consanguíneo, entendeu? Então é muito delicioso. Por exemplo, quando eu vou para a casa espírita, que já estou há quase 41 anos na casa espírita, e eu conheço todo mundo, é uma alegria, um vem, me abraça, o outro vem, se eu um bom dia, o que aconteceu, estou me sentindo falta e tal. Isso daí não é revigorar a energia, gente? É revigorar a energia. A gente recebe essa onda de energia, de força para enfrentar os embates da vida. É isso que a gente precisa, trabalhar em nós, ser fiel, perseverante nas coisas boas, né? Nos momentos que nos dão a alegria, mas são momentos que são, vamos dizer, edificantes, porque a maior alegria do mundo é você fazer o bem. Pode reparar na vida da gente, quando a gente faz algo de bom, desinteressadamente, muitas vezes a gente faz sem perceber, veja como a gente se sente. Até os amigos espirituais daquela pessoa que foi ali ajudada, eles se tornam teus amigos. Então, e a coisa melhor do mundo é fazer amigos, viu? Principalmente do lado de lá. Porque é justamente agindo no bem que a gente vai começar a ter a luminosidade, que nem Jesus falava: acenda a vossa luz, a luminosidade para estar assim, merecendo, né? Porque tudo é merecimento na vida de Deus, a merecer a ajuda espiritual. Mas, continuando só um pedacinho, diz assim, o verdadeiro amor não está distante,
não está apenas nos romances literários, nos poemas inspirados, nas imagens dos sonhos. Ele está conosco nos pequenos gestos de carinho, nas gentilezas inesperadas e nas renúncias. O verdadeiro amor não está distante. Ele aguarda apenas que as mãos fortes da vontade o alcancem e concedam-lhe a chance de respirar os ares do mundo. Olha que lindo, né? É verdade. Então, amar, né? Fazer o bem, essa é a finalidade da nossa vida. Às vezes há pessoas que falam, mas eu tenho tanta dificuldade, eu sou pobre, eu não posso fazer o bem. Mas o bem se faz de muitas maneiras. Existe a caridade material e a caridade moral. Ninguém está impedido de dar um copo de água a quem tem sede, um prato de comida a quem tem fome, se não for possível, uma palavra de consolo a quem está desesperançado. Todos somos possíveis de fazer o bem. Nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, um trecho de Lacordaire. Deixa eu ver se é o Lacordaire mesmo, espera aí. É ele mesmo. O orgulho é a humildade. Nós até orientamos vocês a lerem, porque ela é uma das páginas grandes do Evangelho. Vai umas 3 páginas. Nós vamos ver só o último parágrafo, que diz assim: Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente de sua clemência, que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família, que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de receber a palavra divina que ele vos trará, que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos, enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos, e não obstante tão pobre de bons sentimentos, a nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Jane, você sabe que ontem à noite eu peguei a Revista Espírita de 1867 e lá havia, acho que era na página 147, uma coisa assim, o espírito de um ateu. E ele foi criado, essa pessoa, ele conta, né, no caso, que ele foi criado assim numa família religiosa, muito religiosa, que até os 13 anos ele acreditava em Deus, ele tinha fé, foi o que ele aprendeu na casa dele, tudo, né? E aí, então, ele foi crescendo e encontrando amigos, todos ateus.
E o pessoal ria dele, né? E ele foi associando, jogando dentro do seu pensamento que Deus não existia, mas ele tinha uma força divina dentro dele, né? Ele precisou lutar muito para ele esquecer. E depois ele foi daqueles desbravadores do ateísmo, vamos falar assim, né? E no fim, quando ele desencarnou, ele chegou no plano espiritual e ele pôde ver e entender a grandeza de Deus. Ele se arrependeu, se ajoelhou, porque ele pensou assim: eu tenho que sofrer as consequências dos meus atos. Mas ele falou: a misericórdia divina é tão grande, tão grande, tão grande, que no fim ele nos perdoa. Olha que coisa interessante, gente. Lógico que eu depois sofri tudo, mas foi a minha consciência me cobrando aquele erro. Então ele diz assim que ele ia pedir a Deus uma nova oportunidade para justamente proclamar a presença divina e justamente dizer a pessoa, porque a bondade infinita de Deus a gente não tem como medir. Eu achei tão bonito também isso, dele falando que ele chegou lá, quando ele viu aquilo lá, ele falou: bom, agora é você, né? Vou sofrer. Ele disse que sofreu as consequências depois, mas foi a consciência dele que cobrou. Deus usou de misericórdia, não cobrou nada dele. Quem cobrou foi a consciência. Nós estamos chegando ao final da nossa palestrinha aqui. A gente agradece a presença de todos, porque agora nós vamos ouvir as orientações do nosso querido doutor, orientações de André Luiz com José Antônio, né, Vieira de Paula, que ele vai explicar o passe. Se eu não me engano, são em 3 etapas, né? Em todo caso, um abraço a todos, é caso de aprendizado. A todos um bom domingo e desejo muita paz. Sejamos gentis, trabalhadores do bem, aceitemos as opiniões diferentes das nossas e vamos caminhar serenos. Olá, amigos. Na reflexão de hoje, nós vamos apresentar algumas orientações do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no seu livro Nos Domínios da Mediunidade, sobre o serviço de passes, sobre a imposição de mãos, sobre o magnetismo misto, que é aquele em que o médium está impondo as mãos e o espírito amigo, o espírito mais elevado, está dando a qualidade para os fluidos, conforme nos orienta Allan Kardec. Já vou apresentar os tópicos para vocês, para ficar bem didático, o mais didático possível e o mais curto possível, para não nos estendermos. O primeiro tópico que nós vamos abordar desse texto é exatamente pelo andamento do texto desse capítulo 17. É sobre o ambiente. André Luiz fala assim: quem está com André Luiz? O seu benfeitor Aulus, que é quem está cuidando de toda a orientação a ele, a Hilário Silva, mas o pessoal da casa espírita, onde eles chegam, onde está havendo o serviço de passe. Então, naquele caso especial, é diferente do Missionários da Luz, onde é o serviço de cura mediúnica. Aqui é um serviço de passe magnético. É diferente? É diferente. Ou de cura mediúnica é quase que incorporado o médium. O espírito é que vai tratar através do médium. Aqui são as energias, são os fluidos irradiados, as faculdades irradiantes. Então vamos analisar a seguinte informação. Nesta sala, fala Aulus para André Luiz, se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e de confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, pelas preces e pelas aspirações de quantos nos procuram trazendo o melhor de si mesmos. Já comentamos isso lá naquela reflexão. A vibração elevada do ambiente, ela se inicia, já se eleva pelo sentimento das pessoas que se apresentam ali.
Então é muito importante a gente valorizar aquelas pessoas que estão toda semana ali. Antigamente se dizia, esse pessoal vem aqui só para tomar passe, mas que venham, eles iluminam a sala de espera, porque eles vêm com fé, eles vêm com esperança, eles vêm com confiança, eles vêm com aspirações, como diz aqui, então eles vão ajudar a iluminar o ambiente que vai entrar em serviço. Então é fundamental a presença dessas pessoas. Aí nós vamos falar sobre a prece, a oração, ela é necessária. E assim fala André Luiz, dando continuidade ao texto. Quem estava além de Aulos? Os dois médios. Eram dois jovens, um jovem, Henrique e a Clara. Eram os dois que estavam ali. Se puseram em prece, diz André Luiz, e começaram a se nimbar de luz. Quer dizer, a oração começou a fazer com que os médios começassem a se iluminar, quer dizer, trazer para eles uma fonte, acender neles uma fonte de energia. E diz assim Aulos, a oração é prodigioso banho de forças. A oração tem duas funções, diz Aulos para André. Por ela, os médios vão expulsar do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e vão sorver do plano superior as substâncias renovadoras de que se repletam a fim de conseguirem operar com eficiência. Por isso não precisam recear a exaustão. Então olha, a função da oração, eles acendem a sua luz, entram em conexão com os planos superiores. As energias que demandam dos planos superiores limpam o seu campo espiritual daquelas energias do dia a dia. É a primeira orientação de aula, a primeira explicação. E depois, além de fazer essa limpeza, faz com que eles comecem a acumular as energias superiores que vão então espargir em direção às pessoas que vão estar ali buscando socorro, de maneira que eles não vão perder energia, eles vão ser como um dínamo, uma pilha. O próprio André quem vai falar no mesmo texto, em que ele vai receber e transfundir uma energia que não lhe pertence. Por isso, essa energia não vai fazer falta para o médium, então não vai levá-los à exaustão. Aí vamos à questão de tocar as pessoas enquanto nós fazemos o passe magnético. Quando o médium está dando o passe, ele tem que pôr a mão, encostar nas pessoas. Existem médios que têm essa tendência. E André Luiz ouve de Aulos o seguinte ensinamento: André, na maioria dos casos não precisamos tocar o corpo dos pacientes de modo direto, porque os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância, eles vão penetrar assim mesmo o halo vital ou a aura dos doentes, provocando as modificações imediatas, subitâneas, instantaneamente, sem a necessidade de tocar a pessoa. E eu vou aqui acrescentar uma experiência pessoal, gente, que eu acho importante. Há pessoas que são muito sensíveis, e eu sou. E eu fui a uma casa espírita, num trabalho, e quando foram me aplicar o passe, eu fechei meus olhos, me pus em oração, me concentrei, de repente alguém tocou em mim, eu levei um susto. Eu abri os olhos, assustado, era o médium que tinha tocado em mim. Eu pedi desculpa porque eu assustei também. Aí eu pedi desculpa, eu falei, olha, você me desculpa, eu sou muito sensível. Na hora que você colocou as mãos em mim, eu me assustei. Mas não há necessidade, está aqui o Aulos dizendo e Conrado, que é o orientador espiritual daquela reunião, dizendo para os médios, não precisa encostar. Não há necessidade, e eu vou até acrescentar, não há necessidade, tome cuidado, gente, porque pode até incomodar. E hoje nós vivemos uma época que tocar pessoas não é conveniente, nós nem devemos tocar as pessoas. Ah, mas e se eu estiver mediunizado? Então o espírito que vai tocar, mas a responsabilidade vai ser do médium. Então nós devemos tomar cuidados. E daí tem aquela outra questão. E sobre a questão de movimentar as mãos enquanto aplicamos os passes. Aqui o Aulos faz e o Conrado, eles fazem uma colocação muito importante.
porque eles dizem o seguinte, que em determinado momento entrou uma paciente com problema no fígado gravíssimo, ela já estava com os olhos ictéricos, o fígado inchado, com um importante problema cardíaco, por problema de cólera, emoções de revolta, por problemas dentro do lar. Até interessante analisarmos numa outra oportunidade. E o que o Conrado, que é o espírito benfeitor que conduz aqueles médiuns, faz? Ele impõe as mãos sobre a cabeça do médium, de um dos dois, e o inspira a descer as mãos até a região do fígado. Colocar a mão sobre a cabeça e descer até a região do fígado. Então, é um caso eventual. Então, nós temos que pensar assim, eventualmente a gente tem aquela intuição de estar dando passes, de repente colocar a mão sobre o coração, à distância, sobre o coração, sobre o plexo solar, tem essa intuição, não há problema. Qual seria o problema? Aquelas pessoas que ficam fazendo tantos movimentos que parece que estão fazendo voar fluidos por todos os lados, quando não há necessidade. Aqui mesmo está dizendo, a imposição de mãos sobre o córtex, diz Aulus André Luiz e diz Conrado, sobre o córtex cerebral é o suficiente para dispersar as energias até saírem pelas mãos. Está no texto. Então nós vamos aprendendo esse critério, os cuidados de não tocar, de não ficar fazendo muito movimento que inclusive incomodaria os outros médios, por exemplo. Eventualmente, dirigir o passe para determinado órgão ou fazer um movimento de dispersão conforme uma intuição, é evidente que não vai fazer mal, mas algo constante pode criar perturbações, tirar a harmonia do próprio ambiente, mas isso é a opinião minha. O que o André Luiz está dizendo é que houve um momento em que Conrado impôs as mãos e sugeriu ao médium que ele descesse até a região do fígado à distância, fazendo um movimento longitudinal para expulsar aquelas energias deletérias. É um assunto muito complexo. E outro assunto muito complexo, para ir concluindo essa pequena, resumidíssima exposição, é sobre a questão de estudar. O médium que vai dar passe tem que estudar sobre esse assunto. Aqui, Aulus dá uma aula para nós de suma importância. Uma coisa é estudar, outra coisa é dar passes, gente. Porque ele vai dizer assim, ele fala sobre o estudo. A ausência do estudo significa, isso é Aulus, a estagnação. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporar novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Então estudar sempre será necessário, mas tem que estudar para dar passe. Então aí ele coloca assim, todavia, em se tratando do socorro magnético, a tarefa é de solidariedade pura, um ardente desejo de ajudar sobre a invocação da prece. Não é o conhecimento que vai dar a qualidade aos fluidos, é o amor da pessoa, é a oração que ela fez, não é o conhecimento. Então o estudo ele coloca como algo muito necessário, mas a ausência do estudo não vai interferir em absolutamente nada no resultado da imposição das mãos. Ele diz assim, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, sempre com a oração, podem conquistar a simpatia de veneráveis do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem, utilizar aquelas pessoas, mesmo que não tenham conhecimento, na extensão do bem. Então, para curar será indispensável, que não pode faltar, um coração nobre, uma mente pura no exercício do amor, da humildade e da fé viva. Fica aqui essa pequena reflexão para todos vocês. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.